Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Quero ler com vocês hoje a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 25 a 32. Você vai acompanhar a leitura aqui também, na projeção. Acho que vai. Isso. Vou falar sobre esse tema, perdidos dentro da casa do Pai. Essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas eu prefiro chamá-la de a parábola do pai amoroso e dos dois filhos perdidos. E hoje nós vamos focar no filho perdido mais velho, o mais velho perdido dentro de casa. A palavra de Deus, apesar de eu já ter falado muitas vezes nesse texto, ela é inesgotável. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder, de amor. Então, sempre que a gente se depara com o texto, mesmo que nós já tenhamos passado por ele muitas vezes, ainda assim ele pode nos falar coisas novas. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus, que diz assim: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e jamais transgredi nenhuma ordem sua. Mas o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse filho volta, ou outra versão diz, esse teu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que a palavra de Deus encontre um lugar especial em seu coração. Bom, vamos lá então. Uma observação inicial é que neste capítulo 15 de Lucas, Jesus conta 3 parábolas: da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, ou do pai amoroso e os 2 filhos perdidos. E na primeira, quando o pastor encontra a ovelha, ele chama todos e faz uma festa. Na segunda, quando a mulher enfim encontra a moeda, ela chama todas as amigas e faz uma festa. Segundo o pastor Josimar, na primeira, o pastor chama todos e faz um churrasco de ovelha. Na segunda, a mulher chama as amigas e gasta o dinheiro que ela achou. Não sei se foi assim. Acho que o objetivo de Jesus não era lembrar isso. E na terceira, quando o filho retorna, nós não vemos uma única pessoa entrando na festa. Há uma festa, mas a única pessoa infeliz aqui nessas histórias é este filho mais velho. O único sinal de tristeza nessas histórias é do filho mais velho. E eu quero pensar um pouquinho mais sobre as 3 parábolas ainda, para a gente encontrar o contexto aqui. Jesus estava contando essas histórias na presença dos fariseus, na presença dos mestres da lei e também dos publicanos e pecadores. Mas quem estava perguntando coisas, querendo apertar Jesus, eram os fariseus e os mestres da lei. Nós, nessas 3 parábolas, a gente tem algumas personagens que são importantes destacar. Primeiro, que dizem que, você já deve ter ouvido isso, que a ovelha é um bicho burro.
Primeiro que o apelido é injusto, porque dizem que os burros são muito inteligentes. Já ouviu falar isso? Que o animalzinho, o burro, é super inteligente. E depois que eu fui dar uma pesquisada nesse negócio, de a ovelha ser burra mesmo. Acontece que alguém, diz um cientista, não sei do que, ele observando as ovelhas, ele percebeu que elas são muito individualistas. E se não tiver alguém ali dirigindo os seus passos, elas vão viver sozinhas. Mas a dedução de que elas são burras, eu não sei de onde veio. Já li bastante essa semana sobre isso, procurando, não sei. Achei, inclusive, gente dizendo que, na verdade, elas são muito inteligentes. Eu pensei, talvez elas sejam consideradas burras, porque você falar assim, em pé, sentado, ou rola, ela não vai fazer isso. Mas eu acho que isso não é porque elas são burras, é porque elas são obstinadas, como nós somos. Mas o fato é que eu acredito que essa ovelha que se perdeu, ela tinha um pouco de noção que estava perdida. Há algum tempo, o nosso cachorrinho, a Ju veio à frente para algum trabalho aqui na igreja, depois eu vim com os meninos, e eu não percebi que ele estava na garagem, não para dentro de casa. A hora que eu abri o portão, ele saiu, eu saí com o carro, fechei o portão e viemos para a igreja. Depois do culto, a gente estava numa reunião lá atrás ainda, alguém falou para nós que havia uma postagem no Facebook perguntando se aquele cachorrinho não era o nosso, porque tinha visto alguma coisa no meu Facebook. E era. Ele estava mais ou menos 10 quarteirões da nossa casa. E a mulher me disse que ele estava agoniado lá, nervoso, tenso, choramingando. Mas ele sabia que estava perdido. Então eu acredito que essa ovelha também podia saber. Agora, a moeda não sabia, obviamente, né? Não tinha noção, porque não é um ser inteligente. E no caso do filho mais novo, ele sabia que estava perdido. Já o filho mais velho não tinha consciência da sua perdição. Então a gente vê Jesus aqui mostrando, no começo, um animal irracional que se perde e provavelmente tinha consciência da sua perdição. Depois, uma moeda que não tinha a menor condição de ter consciência de nada. E na parábola dos 2 filhos, nós encontramos as duas realidades. Um perdido, sabendo que está perdido, e o outro perdido, não tendo a menor noção de que estava perdido. Agora, para nós nos localizarmos aqui no contexto, o filho mais novo, como eu disse, representa os publicanos e pecadores, mas também aqueles que estão perdidos, se arrependem e vão na direção do Salvador. Nós temos inúmeras histórias sobre isso. Já o filho mais velho representa os fariseus e mestres da lei, mas também todos aqueles que estão perto de Deus, dentro da religião, na igreja, mas não percebem o quanto estão perdidos. Aí estão, então, os personagens dessas histórias. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: em qual moldura entra a sua foto? Como que é a sua história? Você está aqui porque já foi um filho pródigo? Reconheceu sua perdição e veio na direção do Salvador? Ou será que há entre nós alguns filhos mais velhos que estão aqui, mas não têm consciência da sua perdição? Então, pensando assim, eu quero hoje levantar aqui para os irmãos alguns dos grandes perigos que correm os filhos mais velhos. Aqueles que estão dentro da casa do Pai,
e não sabem que estão perdidos. Primeiro perigo: estar na igreja, trabalhar na igreja, ser zeloso com as coisas da igreja, manter até uma integridade, até perante o mundo, cantar louvores, sem nunca se perverter totalmente, nunca tem uma história de um pecado horrível, nunca chafurdou na lama, mas tudo isso não passar de um zelo religioso e fazer tudo isso sem amar verdadeiramente a Deus e sem amar o seu próximo. Nós notamos que este filho mais velho, ele quebrou os 2 maiores mandamentos da lei de Deus. Quais são? Amar a Deus e amar o próximo. Se o pai da parábola representa Deus, ele não tinha amor pelo pai, na ilustração de Jesus, e nem pelo seu irmão. Mas ele tem um senso de justiça impressionante. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Isso quer dizer que é possível você estar aqui e aprender os trejeitos de crente. Então você canta na adoração, você levanta as mãos, mas às vezes o seu coração está muito longe daqui. Você consegue até ser honesto, ser íntegro nas suas relações, mas você não faz isso por amor a Deus. Você não faz isso porque você ama a palavra de Deus. Você não quer acertar a sua vida para engrandecer o nome de Deus. É por você mesmo. E este é um grande risco que nós corremos. Se você está assim, você também é um filho mais velho que precisa do Salvador. Em segundo lugar, o outro perigo que correm os filhos mais velhos é este: pensar a seu próprio respeito de modo mais elevado do que a verdade prática é. E ele pensava. E começar então a confiar na sua própria justiça, ao ponto de se achar merecedor das bênçãos e do amor do Pai, e de se achar melhor que o seu irmão. As palavras dele são muito claras. Eu estou aqui minha vida inteira com o Senhor, e eu nunca desobedeci nenhuma ordem tua. Eu nunca quebrei nenhum dos teus mandamentos. Agora, irmãos, qual de nós, honestamente, pode afirmar isso para Deus? Eu nunca quebrei uma ordem do Senhor. Eu nunca pequei uma vez sequer. Você pode fazer isso? Nenhum de nós poderia falar isso. Isso só mostra o senso de justiça distorcido, exagerado que ele tinha de si mesmo. E, logicamente, quando ele fala, esse teu filho que gastou teu dinheiro com as prostitutas, na bagunça aí fora, com bebedeiras, esse teu filho aí, que fez tudo isso, agora volta e quer estar no mesmo nível que eu? É isso que ele está dizendo. E, logicamente, ele não aceitou. Ele tinha ódio do irmão. E ele não aceitava a reconciliação do irmão. Esse é o problema aqui. E nós também corremos esse risco de termos uma visão muito elevada de quem nós somos e perdermos a humildade que é tão essencial para o relacionamento com Deus. Ainda sobre isso, eu quero destacar que um dos problemas dos fariseus é que para eles pecados eram coisas externas. É o que eu olho, é o que eu toco, é o que eu como. Eles falavam isso. Mas na relação com Deus, isso não é suficiente. Porque há pessoas que nunca colocaram os pés num prostíbulo, mas têm um prostíbulo no coração. Há pessoas que nunca foram em alguns lugares cheios de pecado, mas o seu próprio coração está cheio de pecados. Há pessoas que não têm malícia na sua prática visível,
Mas até na igreja estão olhando para as mulheres, para os homens com olhos maliciosos. Portanto, no reino de Deus, a questão do pecado é interior. Jesus ensinou, o pastor Josemar destacou isso esses dias. Se você disser que nunca matou alguém, na prática de dar um tiro, enfiar uma faca em alguém, isso pode ser verdade, mas no seu coração, você já odiou alguém? Você entende que essa relação é dentro, e é aqui que a gente precisa consertar as coisas, no nosso coração, diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, porque nós somos pecadores miseráveis. É aqui, irmãos, que a gente precisa consertar as coisas, permitir que Deus conserte. Terceiro lugar, terceiro perigo que os filhos mais velhos correm: viver a vida com Deus e na igreja como uma escravidão, não com alegria, não com amor, mas por obrigação apenas, como um legalismo morto, sem prazer e como um peso que se tem que carregar. Ele fala exatamente isso. Eu trabalho todos esses anos para o Senhor como um escravo. Algumas traduções não trazem essa expressão como escravo, mas a palavra ali no grego usada é escravidão mesmo. É escravo mesmo. Era assim que ele se considerava, como um escravo. E como que isso se aplica à nossa vida com Deus? Ora, quantas pessoas consideram estar no culto um peso? Para levantar de manhã, para vir para a igreja, difícil. Vou falar aqui uma palavra para os filhos, adolescentes, juniores, jovens. Se você considera um peso levantar e vir para a igreja, o problema está no seu coração. Porque a gente vai caminhando desse jeito, assim como se fosse uma obrigação fazer as coisas para Deus, e a gente começa a achar estranhas as palavras dos salmos, que dizem, por exemplo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso não pode ser estranho ao seu coração. Cada oportunidade de estar no culto para adorar a Deus deve ser uma alegria, não um peso. Mas não apenas isso, há pessoas que trabalham na igreja como se fosse uma escravidão. E é por isso que elas são consumidas, elas estão estressadas, porque elas não consideram um privilégio, um presente de Deus. Mas era assim que este filho mais velho considerava. O que ele fazia tudo era uma escravidão em relação ao seu próprio pai. E o pai, tentando colocar as coisas nos seus devidos lugares, ele fala: mas meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é seu. Você não entendeu? Por que você se considera assim? E nós também precisamos cuidar da nossa vida para não cair nessa armadilha. Quarto, outro perigo que correm os filhos mais velhos: estar na igreja e deixar o seu coração ficar amargurado com as pessoas e até com o próprio Pai, o próprio Deus. Isso rouba deles a capacidade de se alegrar com a reabilitação do irmão e o faz achar injusto que seu irmão seja perdoado pelo Pai. Você já encontrou pessoas amarguradas dentro da igreja? Eu já. Algumas pessoas que passaram por algumas situações lá atrás, mas aquilo foi crescendo sem controle dentro do coração, e hoje elas não percebem o quanto a sua amargura afeta tudo. A prova de que isso é verdade é que nós temos tantos relacionamentos quebrados dentro da igreja. Até as pessoas dizem:
Não, isso aí já está perdoado. Mas não está. Não está. Há amargura no coração ainda. Isso vai acabar até o ponto de a pessoa sair da igreja. Como aconteceu muitas vezes nesses últimos anos. Por causa de um episódio, até houve uma retratação, um pedido de perdão, mas não houve perdão de fato. E isso afeta tudo. O amargurado, ele pensa que a sua amargura não é visível aos outros. Mas é. A gente percebe nas palavras, a gente percebe na expressão do rosto às vezes, nas posturas, às vezes por recusar um convite, ou por ir para outro lugar, a gente vê. Só que isso é um pecado que afeta a comunhão da igreja. E aí a amargura começa a endurecer o coração, de tal modo que se o irmão se levantar, se Deus o reerguer, eu estou amargurado, eu não fico feliz. É isso que a amargura faz, ela rouba a alegria da gente. E eu sei que não é fácil esse negócio, porque o que o amargurado tem que fazer? Ele tem que se humilhar e procurar a pessoa. Pedir perdão ou dizer, eu estou ainda magoado com você por causa daquilo que aconteceu. Mas para alguns o orgulho é tão grande que isso não vai acontecer nem que a vaca tussa. Infelizmente. E vai continuar amargurado, achando que ninguém percebe, mas todos percebem. E nós não podemos cair também nessa armadilha. E em quinto lugar, outro perigo que correm os filhos mais velhos é este: estar na família de Deus, mas por causa da sua justiça própria, não consegue e também não quer se relacionar com ninguém, o que faz com que acabe ficando sozinho, andando sozinho. Gente que tem um padrão tão elevado sobre si mesmo, que acha que os outros não são dignos de andar com ele, então ele vai se isolando, ou então vai saindo de grupos. Eu tinha amizade com esses, agora eu vou para cá, até que daqui a pouco não dá mais, eu vou para outro, e vai fazendo igrejinhas dentro da igreja. Não por busca de relacionamentos, não porque ama a comunhão e quer conhecer mais pessoas, mas porque o seu senso de justiça é mais elevado sobre si mesmo, é mais elevado do que ele acha os outros. Os outros não são como eu, não são espirituais como eu, não oram como eu, não são cheios de Deus como eu. Então não serve para andar comigo. Infelizmente, irmãos, isso também tem atrapalhado tanto os relacionamentos dentro da igreja. E essas são marcas dos filhos mais velhos, que deixaram seu coração ir por esse caminho tão ruim e tão pecaminoso. Agora, observe que a parábola não tem um encerramento. Nós não sabemos se este filho mais velho acabou entrando em casa e celebrando a volta do seu irmão ou não. Não sabemos. E eu acredito que uma das explicações talvez seja porque ainda há filhos mais velhos aqui entre nós. Ou talvez todos nós temos alguns resquícios dos filhos mais velhos, que precisam entrar na festa, precisam celebrar, precisam perdoar seu irmão, precisam voltar e se alegrar na festa que acontece na casa do Pai. Lembra que eu perguntei? Em qual moldura vai a sua foto? Onde você se encaixa nessa história? Sempre que eu a leio e eu estudo sobre ela, eu tenho que procurar Deus e falar: Senhor, me perdoe, porque ainda há traços deste filho mais velho em mim.
E eu não quero ser assim. Então eu quero orar com você para que Deus nos ajude a nos livrarmos dessas marcas de legalismo, de amargura, de inveja, de ganância que ainda pode haver em nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por Tua palavra santa, perfeita, maravilhosa, que é uma fonte infinita de sabedoria e poder para nos transformar. Ó Deus de amor, tenha misericórdia de nós, Pai. Olha para nós agora, Senhor, que estamos aqui. E eu te peço, ó Deus, por esses irmãos que, assim como eu, reconhecem que há ainda cantos escuros em seus corações, que precisam ser iluminados por Tua palavra, precisam ser transformados, limpos, corrigidos pelo Teu amor e pelo Teu poder. Senhor, tira de nós, ó Deus, qualquer resquício de filhos mais velhos. Tira de nós, ó Deus, qualquer visão distorcida de legalismo. Limpa o nosso coração das amarguras em relação aos nossos irmãos, em relação à igreja, em relação ao Senhor. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti e tem impedido a cada um de nós de celebrar livremente na Tua presença, com o coração alegre diante dos irmãos, sem constrangimentos, sem impedimentos, sem bloqueios. Ó Deus, restaura aquilo que o pecado destruiu em nossa vida. Derrama amor em nosso coração, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.